Aqui é o professor Baroni, da Suno Research, e eu quero trazer hoje um vídeo bem interessante para vocês. As pessoas sempre nos perguntam como é que faz para analisar um relatório de um fundo imobiliário, como é que faz para você fazer uma leitura de um relatório de um fundo imobiliário. E eu quero aqui hoje fazer junto com vocês, assim, incentivá-los, encorajá-los a começar a acompanhar os relatórios dos fundos imobiliários. E hoje, meu critério de seleção foi muito simples. Eu fui dentro do site do Status Invest, fui na busca avançada e pedi para selecionar os fundos de fundos. Então, pedi para ordenar do maior para o menor patrimônio. E o fundo com maior patrimônio líquido hoje dos fundos imobiliários, dos FOFs, né, do Brasil, é o HFOF, que é o fundo da Red, né, Red Top FOF 3. Esse fundo vem passando por várias fusões, né, e isso hoje o deixa sendo e figurando como o maior fundo imobiliário do fundo de fundos listados hoje no mercado. E por que eu quero trazer essa análise de um relatório, essa leitura de um relatório junto com vocês? Porque à medida que você perde esse medo, que você supera essa barreira, você vai perceber que é natural, que é um processo repetitivo. Então, a sua tarefa é justamente acompanhar. O trabalho que nós fazemos na Suno é sintetizar tudo isso para você, né? Que são vários fundos, são vários pontos de análise, vários pontos que devem ser observados, e nós sintetizamos tudo isso para vocês através dos relatórios e dos próprios radares de mercado. Mas o que eu quero mostrar para todos aqui é que é um documento que é denso, é um documento que tem muitas informações importantes, e o ponto-chave aí é que você consiga mensurar aquilo que, de fato, seja um ponto de decisão para você, tanto para um lado positivo quanto negativo. Nesse caso específico aqui do HFOF 11, eu quero fazer, assim, deixar bem claro para todos vocês que não representa nenhum tipo de indicação de compra ou venda desse fundo de fundos. Pelo contrário, a ideia aqui é só mostrar para vocês o relatório, a clareza do relatório, como as informações são passadas, e que a partir daí você se sinta, de novo, encorajado a não só ler do HFOF, mas como de outros fundos de fundos também, até para que você estabeleça parâmetros de comparação. Há vários fundos de fundos no Brasil hoje, e a grande questão aí que eu digo é que cada um tem a sua maneira de apresentar as informações, né? E isso é muito interessante porque faz com que você tenha aí uma versatilidade maior para fazer essas análises conjunturais, essas análises de como os fundos estão tomando posições no mercado, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, e a ideia é que a gente possa, então, bater esse papo aqui. Eu vou ficar no cantinho, escondidinho aqui, mas vocês vão ver aqui. Vamos lá. Então, o fundo da Red, né, como eu falei, Red Top FOF 3, né, foram criados. Na verdade, a Red, ela herdou um fundo da antiga Gávea, né, depois um outro fundo que eles mesmos tinham, e aí eles foram buscando fusões e intercalando um no outro, até que hoje está consolidado como HFOF, como o fundo de fundos da própria Red. Esse relatório gerencial é com base dos dados de agosto, né? Então, a primeira coisa aqui é que você tem uma ficha inicial. Como eu disse, nem todos os fundos de fundos apresentam com esse layout desta forma, mas cada um do seu jeito consegue te conduzir para as informações que você precisa. Então, mostra que o fundo veio ao mercado em 2018, né? Um fundo com um pouco mais de 2 anos, na fevereiro de 2018. A cota patrimonial, ou seja, quanto vale cada um dos fundos que estão presentes, foi o fechamento de agosto, né? Quanto que a cota fechou no mercado, qual que é o valor de mercado do fundo, então você vê, mais do que 2 bi aqui de valor de mercado, a quantidade de cotistas e a quantidade de cotas. Então, como eu disse, aí ele figura como um dos maiores fundos, né, do mercado de FOFs aqui do Brasil. Então, a taxa de administração, a gestora, a administradora, que no caso é a Red Investments, né, a taxa de performance, ó, veja que é 20% sobre o IFIX e não é sobre o CDI, né, porque a ideia realmente é que na taxa de performance você seja testado se você consegue bater a média do mercado de fundos imobiliários, que no caso é o IFIX, e não teria nada a ver com o CDI. A taxa de gestão e administração ela é junta aqui, porque é o mesmo player, né? Então 0,60 incluindo as duas taxas. Prazo indeterminado e público-alvo em geral. Então veja como é que aqui vai ter. Até isso aqui é importante, ó, forma de você entrar em contato com o RI, você se cadastra aqui, você passa a receber esses relatórios. Então, assim, isso que eu falo que é interessante, pessoal. Cada gestor, às vezes, apresenta isso num site, apresenta isso, às vezes, lá no rodapé, mas o importante é que, no geral, a grande maioria dos fundos tem esse tipo de comunicação, tá bom? Então, isso aqui também é bem legal, eles fazem um panorama, a palavra da gestora, eles contam um pouquinho de como é que eles estão enxergando o mercado, como é que eles estão enxergando o contexto, porque, afinal de contas, um fundo imobiliário, ele faz parte de um contexto econômico.
E aqui ele faz todo um esboço daquilo que ele está enxergando, do ponto de vista de reformas, mercado internacional. Então, às vezes, alguns gestores fazem isso aqui de uma maneira muito sintética, muito resumida. No caso da Red, eles exploram vários temas, né? Fala do Fed, olha, muita coisa é ser dita. Isso aqui vale como uma leitura, até como um aprendizado para cada um de vocês, né? De novo, é uma opinião de um gestor, mas se você quiser cruzar isso com outras coisas que você lê, jornais, outras coisas, vale como aprendizado, vale como um entendimento do contexto. Ele mostra alguma coisa falando sobre retorno, né? Falando o que teve de retorno do fundo recentemente, 2019, as alocações que foram feitas. Então, olha, o volume captado em 2020, aonde que ele alocou. Então, ele direcionou mais para CRI e logístico, né? Comprou FOF, olha que interessante, o FOF compra FOF também, né? Corporativo, shoppings, ele foi bem pouco posicionado em shoppings aqui, que captou em 2020, e outros setores. Então, ele captou aí praticamente 20 bi, né? E isso aqui mostra o que foi direcionado aí, tá? Lembrando que isso daqui, pessoal, não é a alocação do FOF, tá? Aqui é a alocação do mercado, basicamente, tá? Isso aqui é o que o mercado captou, não é o que o FOF captou, tá bom? Então, em 2020, basicamente foi captado isso daqui. Aí ele divide por trimestres, tá? Primeiro, segundo e terceiro trimestre, e aqui ele mostra o que está no pipeline, né? Ou seja, o que o mercado está olhando para 2020? Ele está olhando para mais 8,3 bi. Então, se nós somarmos os dois aqui, nós vamos perceber que o mercado está mais direcionado aí, 28, né? Praticamente 29 bilhões direcionado para essas classes aí. Então, de novo, tá? No início, talvez tenha dado a entender que isso aqui era um direcionamento do fundo, né, do HFOF, mas não, isso aqui é um direcionamento do mercado. Então, ele faz um panorama de mercado. E olha que curioso, ele também coloca aqui, ó, a evolução de captações em fundos imobiliários, né, separado individualmente para cada trimestre. Olha que interessante. Então, mostra também, para que você saiba quantos bilhões aí está vindo para cada um dos trimestres. Obviamente, o segundo trimestre, que foi ali o auge da pandemia, né, que é abril, maio e junho, obviamente ficou bem menor aí a quantidade de recursos que foram captados. Aqui é o volume médio diário de negociações, então você percebe um incremento de volume ali no final do ano passado, depois cai um pouco, aí despenca na pandemia, né? Despenca na pandemia e vai voltando devagarzinho, apesar de que agosto foi um pouco menor do que julho. Traz também algumas informações do boletim, e esses dados, obviamente, estão desatualizados, que, como eu disse, é o fechamento aí com base em julho, né? E o fechamento de agosto, desculpe, a gente já superou, então, a marca de 1 milhão de investidores. Mas, enfim, o importante é que ele traz uma síntese aqui para vocês também darem uma olhada de como é que está o mercado de pessoa física. Aqui, pessoa física, institucionais, né? Aqui é interessante também, faz um panorama de volatilidade versus retorno, né? Então, mostra que os fundos imobiliários são ativos que têm retorno relativamente baixo, né? Não claro como o CDI, e um retorno interessante, ó. Essa zona verde aqui mostra como está o fundo imobiliário hoje. Aí, quando eu digo fundo imobiliário, no caso, o IFIX, né? Você veja pela própria bolsa, ó, que tem um risco maior e um retorno menor. Então, comparando o IBOV com o IFIX, que acho que é o que mais interessa para a grande maioria das pessoas, você percebe que o IFIX tem menos risco e maior retorno, tá? Mas, de novo, isso aqui é dinâmico, isso aqui pode mudar, mas é só para vocês entenderem que o relatório é bem completo, tá? Então, seguindo, agora falando do portfólio, quando você começa a comparar o portfólio com o IFIX, então ele mostra, ó, a relação de como é que é o IFIX e como é que é o HFOF. Então, ó, o IFIX, 15% do IFIX é corporativo e o HFOF é 26%. Logístico, o IFIX é 18%, o HFOF 22%. Então, olha só como ele vai mostrando, né? Você pega CRI, olha só, o IFIX é 27%, ó. Eu tenho falado muito, né? Um dos setores que mais crescem, se você olhar naqueles gráficos lá em cima. E o HFOF tem 18%. E aqui ele mostra por yield, qual que é o yield do corporativo no IFIX e qual que é o yield do corporativo no HFOF, né? Olhando para o mercado, o IFIX hoje tem um yield médio de 7,4%, né? O que é um bom retorno, né, em geral, e o HFOF um yield médio de 5,65%. Lembrando que aqui eu estou falando de yield, né? Não estou falando de ganho de capital. Quando a gente coloca o ganho de capital na conta, ele pode superar isso daqui. Aqui mostra a contribuição por cada segmento, tanto do IFIX quanto do próprio HFOF. Então, quanto que cada segmento contribui? Corporativo, logístico,
né, até dar esse total aqui, a mesma coisa para o segmento do HFOF. Bom, aqui são algumas informações adicionais, aqui é o retorno histórico do fundo, aí como eu falei para vocês, aqui o pessoal sempre gosta de comparar com CDI e FIX, então, ao ano o IFIX 7,9, que é um bom rendimento, né? Aí entra sempre o que eu falo para vocês, pessoal, qual que é a proposta de um FOF? Bater as médias. Ele bateu a média do IFIX, ele bateu a média do CDI, então significa dizer que na média está se fazendo um bom trabalho, né? Porque desde a primeira emissão ele tem conseguido entregar resultados melhores, né? Então aqui é do ponto de vista contábil, aqui é quando considera todas as emissões, aqui é quando considera apenas a primeira emissão. Seguindo, olha só o tanto de informações. Aqui é legal, gente, ó, aqui é muito legal mesmo. Eles mostram quais foram os investimentos do mês, tanto do ponto de vista de compras quanto vendas. Eu não vou ficar entrando no detalhe, mas, de novo, eu quero encorajá-los a fazer essa leitura. Então, mostra que entrou na emissão do HGLG, do Loft, comprou participações, aumentou participações em BBPO e RDVA, ele dá todo o racional de por que comprou BBPO, por que está comprando esse tipo de fundo, e também mostra o desinvestimento, por que se vendeu BRCR, JSRE, Telos e VBI, que foi aquela amortização. Então, você vê que ele reduz corporativo, né? E vai mais para agências, um pouquinho aí de logístico e tal. Então, mostra o que ele está fazendo. E alguns pontos importantes, né? Alguns pontos importantes que são destaques dentro do mês, que no caso aqui, especificamente, que é a venda do FVBI, que o fundo, então, recebeu aí um volume, cerca de 10 milhões ele recebeu como rendimento, e já está buscando aí a alocação, né? Praticamente aí está sendo endereçado as novas alocações. Aqui mostra a posição de caixa, sempre aqui é interessante você observar se o gestor é ativo e procura manter uma relativa baixa posição de caixa, isso mostra que ele é atuante, que mostra sempre aí celeridade na alocação dos recursos. Aqui mostra como está segmentado o fundo hoje, então o foco maior corporativo. Barão, então começa a entender, né? Por isso que ele vendeu um pouco corporativo, que já tem muito. É isso, pessoal. Então essa que é a analogia, a síntese que você vai fazendo, né? Aqui mostra um dado bem importante, o quanto é renda, o quanto é ganho de capital e quanto é renda e ganho. Então o fundo ele é ancorado 58% em renda e o restante aqui, né, é 42%, que é basicamente ganho de capital misturado com renda. Então, quando ele vai tomar uma decisão, ou como ele montou o portfólio, é praticamente 60 contra 40. E, curiosamente, essa é a média dos fundos de fundos como um todo. Assim, no geral, estou falando em linhas gerais, é isso. Baroni, dá uma dica para a gente sobre como é que analisa uma carteira de um FOF aqui. Eu sendo bem honesto com vocês, uma dica importante é, quando você pega a carteira de um FOF, aqui está desde o Parque Anhanguera, que é um fundo que está chegando aí no mercado, né, uma sede para a Natura, tudo, até os menos importantes aqui, bem no finalzinho da lista, como o PATC, que é o fundo do Pátria, o REC, que é um fundo de papéis, de recebíveis, o CANIP, que é também um fundo de recebíveis, o KNHY, que também é, o FMOF, que é praticamente o primeiro fundo do Brasil, outro fundo de fundo. Então, olhando de cima para baixo, a Galog, que é o fundo logístico da própria Red, o BBPO, e olhando de baixo para cima, a pergunta que você tem que se fazer é, eu investiria em pelo menos aí 70%, 80% dessa carteira? Se a resposta for sim, aí você vai fazendo consultas históricas. Historicamente, quando você bate o olho numa carteira de um FOF, eu não estou falando de HFOF, estou falando no geral, você investiria nesses fundos ou ele tem fundos que você não investiria? Claro que impossível você ter 100% de aderência o tempo todo. Pode ser que, esse eu não investiria, aquele outro eu não investiria tal, mas se 70%, 80% você investir, aquele fundo de fundos pode ter algum sentido para você, né? Ele fala sobre desempenho, às vezes, é um relatório com 17 páginas, veja como é importante você fazer uma leitura, né? E essa tela, eu diria que é uma das mais importantes aí, eu quero fazer um destaque muito relevante para vocês, tá? E por que eu falo que é uma das telas mais importantes? Porque mostra o quanto que o fundo gera de rendimento e o quanto ele gera de ganho de capital. Então, aqui é o rendimento de fundos imobiliários, aqui é o rendimento de receita financeira, então o total das receitas é isso aqui. E o total de cada uma das linhas, o quanto que tem de peso, né? O que eu quero deixar claro para vocês é que ganho de capital é algo não recorrente. Então, a conta que você tem que fazer é dividir esse valor por esse e ver quanto que representou de ganho de capital, né? Eu tinha feito a conta antes aqui, dá uma coisa em torno de 34%. E historicamente, ou seja, desde fevereiro de 2018, quando o fundo foi criado,
ele gerou 69 milhões de ganho de capital numa receita total de 176. Se você dividir um pelo outro, vai dar um número próximo de 40, que é aquele número que eu falei para vocês. No geral, pela minha experiência, assim, no geral, os fundos de fundos têm 60% renda, 40% ganho de capital. De novo, eu digo para vocês, ganho de capital é algo não recorrente, pode ser mais, pode ser menos, pode dar muito certo, pode não dar. Então, depende muito do mercado. E quanto mais o fundo de fundo cresce, maior a dificuldade também de se gerar ganho de capital, porque ele vai ficando maior, né? Você tem que girar mais patrimônio. Para você produzir 4 milhões de lucro, você tem que girar bastante o seu portfólio. Outro ponto que eu sempre falo para vocês, né? É resultado contra rendimento. Então, no caso do HFOF, ele distribuiu 50 centavos, embora tenha gerado um rendimento, um resultado de 0,51. Então, ele gerou em 1 centavinho de reserva, né? Quando você olha no segundo semestre, ele tem 2 centavinhos aí, basicamente, de média de reserva. E você olha no histórico, o número é maior. Então, você vê que reduziu aqui, justamente porque o fundo vai crescendo, você vai tendo outras questões. Mas, na média, é esse valor aí, como a gente apontou naquele gráfico lá em cima. Então, de novo, fundo de fundo vai muito do momento, vai muito da circunstância, vai muito da situação. Aqui você tem as despesas, então você tem que olhar sempre o peso da despesa em relação às receitas, é só dividir um pelo outro, que você vai chegar nesse número, tanto num mês, quanto no semestre, ou mesmo quanto em relação a um ano inteiro, tá bom? Outras informações, esse gráfico também, ele meio que sintetiza o histórico do fundo, ele pega aí praticamente 12 meses e mostra lá, desde setembro de 2019, como é que foi o resultado, né? O que é azul, pessoal, é o rendimento que vem dos fundos que estão dentro do FOF. O que é verde é o ganho de capital que ele gerou, né? O cinza é praticamente nulo, no caso aqui dele, que é a renda fixa, que é caixa, e aqui são as despesas aqui na parte de baixo em vermelhinho, né? Ah, Baroni, por que às vezes tem muita despesa? Depende, tem que analisar caso a caso, às vezes é um pagamento de algum imposto, às vezes é um pagamento específico que tem que ser analisado, não dá para... Aí tem que resgatar para que você possa analisar com calma. Mas, via de regra, num fundo de fundos, é despesa de imposto de renda ou alguma outra questão extraordinária. E aqui ele vai mostrando para vocês centavo a centavo. Então, ó, quando a gente fala resultado, rendimento, né? Às vezes o resultado fica muito maior do que o rendimento, às vezes o resultado fica menor do que o rendimento. O gestor vai procurando linearizar isso daí. E no último relatório aqui, ele deu uma expectativa de rendimento, isso aqui, claro que pode mudar, mas a princípio ele projeta até 2021 um rendimento médio base de 0,50. Isso quer dizer o quê? Que pode subir um pouco mais, pode cair, pode, mas a base é 0,50 até 2021. Alguns fundos de fundos estão aí dando esse guidance, né? O que é o guidance? É uma projeção de rendimentos, claro, sempre colocando notas dizendo que isso aqui é apenas uma expectativa, não é absolutamente o resultado que vai ser distribuído. Então, quando ele fala 0,50 até 2021, é como se fosse um rendimento base. Pode oscilar um pouquinho mais para menos, mas a princípio é o rendimento base, não é? Aqui são outros detalhes de volume de negociação, quanto que ele negociou, quanto que foi o volume diário, qual foi o giro das cotas. Aqui é um gráfico que mostra o retorno histórico do fundo, e é bem interessante sempre você ver o comportamento, a volatilidade, e aqui algumas outras informações mais contábeis, de retorno, de TIR, que vale a pena vocês olharem depois com calma. Aqui também um resultado acumulado, né, quanto que foi em cima do IFIX, é bem interessante isso daqui. Deixa eu só fazer uma pequena consideração, tá? Esse azul mais clarinho aqui é o volume que foi negociado e aqui a oscilação da cota. Então, o azul claro é o volume e aqui a oscilação da cota. E aqui você vê a questão aí meio que acumulada, né? O quanto isso representa acumulado, considerando aí os rendimentos, tudo certinho, partindo da base 100, quanto que ele estaria entregando aí no resultado final nesses 2 anos e meio, praticamente. Bom, é isso. Aqui é só uma legenda, um glossário dos fundos que tem, com código. Então, veja, pessoal, voltando aqui para a gente finalizar o vídeo, o que eu quero mostrar para vocês é que ler um relatório gerencial não é nada de outro mundo, tá? O importante é que você... Quanto tempo nós gastamos aqui? 20 minutos, cravado, 20 minutos. Tirando um pouquinho da introdução, tirando um pouquinho aí do nosso fechamento, nós gastamos aí 20 minutos para fazer uma leitura macro de um relatório gerencial. Como eu disse, é uma tarefa que depois que você cria o hábito, você cria essa recorrência e a partir daí você pode naturalmente fazer as suas análises, as suas leituras, comparar com aquilo que nós escrevemos, com aquilo que nós produzimos, com as entrevistas que são feitas e a partir daí você toma uma decisão com muito mais segurança, tá bom?
Finalizo dizendo que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de HFOF 11, é simplesmente para encorajá-los aí a fazer uma leitura dos relatórios gerenciais. Tá bom? Fechamos o vídeo em 20 minutos. Um abraço, valeu!